Você não fica rico por trabalhar mais, Carnegie explica o motivo. Ele já está pronto para ser usado em vídeo no YouTube, com uma narrativa forte, exemplos e um gancho poderoso no final. Você não fica rico por trabalhar mais, Carnegie explica o motivo. Você já ouviu alguém dizer que para ficar rico basta trabalhar mais? Que o segredo é bater mais horas, suar mais, se matar de trabalhar? Se você acredita nisso, sinto muito, mas você está preso em uma mentira muito perigosa. A verdade é que trabalhar mais não te torna rico. E Andrew Carnegie, um dos maiores nomes da história do capitalismo, explica exatamente por que isso acontece. E ele não fala isso como um filósofo distante. Ele viveu na pele. Ele saiu da pobreza extrema e se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Então, quando Carnegie fala, vale a pena ouvir. O erro que a maioria comete. A maioria das pessoas pensa assim: se eu trabalhar 12 horas por dia, vou ganhar mais dinheiro. Mas isso é apenas uma equação superficial. Trabalhar mais horas aumenta tempo de trabalho, não aumenta a qualidade do trabalho. E mais importante, não aumenta o que realmente gera riqueza. Riqueza não é o mesmo que salário. Riqueza é uma máquina que trabalha para você. E máquina não é construída com horas extras. Máquina é construída com estratégia. O que Carnegie realmente ensinava? Carnegie dizia que o segredo do sucesso não está no esforço bruto. Está em alocar seu esforço para o lugar certo. Ele não era contra trabalhar. Ele era contra trabalhar sem direção. O grande problema é que muita gente confunde ocupação com progresso. E ocupação não gera riqueza. Ocupação gera cansaço. A diferença entre trabalhar e produzir. Trabalhar é estar ocupado. Produzir é gerar valor. Você pode trabalhar 12 horas por dia e produzir quase nada. Você pode trabalhar 4 horas por dia e produzir algo que muda sua vida. A questão não é o tempo. A questão é o impacto. Carnegie entendia isso porque ele não se limitou a ser um trabalhador. Ele se tornou um construtor de sistemas. Ele não vendia seu tempo. Ele criava algo que continuava gerando valor mesmo quando ele não estava presente. Isso é o que a maioria chama de renda passiva, mas Carnegie chamava de poder de alavancagem. O poder da alavancagem. Alavancagem é o verdadeiro motivo pelo qual algumas pessoas ficam ricas e outras não. Porque não é sobre trabalhar mais. É sobre multiplicar o impacto do seu trabalho. Carnegie entendeu isso muito cedo. Ele percebeu que, para construir um império, não bastava apenas trabalhar duro. Era preciso trabalhar com pessoas certas. E aqui está a grande diferença. Trabalhar mais igual mais esforço. Trabalhar com alavancagem igual mais resultado. E o resultado é o que cria riqueza. O maior erro de quem quer ficar rico. A maioria das pessoas tenta aumentar a renda assim. Trabalhar mais horas. Pegar mais tarefas. Aceitar mais responsabilidades. Se sobrecarregar. Mas isso tem um limite. Você só tem 24 horas por dia. E o corpo e a mente têm um limite de energia. Então, por mais que você se esforce, existe um teto. Carnegie sabia disso. E foi justamente por isso que ele se tornou um mestre em delegar. Ele não delegava porque era preguiçoso. Ele delegava porque sabia que o tempo dele era valioso demais para ser gasto em tarefas que outros poderiam fazer. E quando você aprende a delegar, você começa a construir uma estrutura. E quando você constrói estrutura, você cria riqueza. O que você deveria estar fazendo em vez de trabalhar mais? Carnegie explicaria algo bem simples. Se você quer ficar rico, pare de vender seu tempo. Pare de trocar horas por dinheiro. E comece a construir. 1. Habilidades que multiplicam seu valor. Você não quer ser apenas mais um na multidão. Você quer ser indispensável. Habilidades de alto valor são raras. E o mercado paga caro por raridade. 2. Redes e conexões. Carnegie sabia que sua rede era seu maior ativo. Ele não se tornou rico apenas por trabalhar. Ele se tornou rico por estar perto das pessoas certas. 3. Sistemas e processos. Se você não tem um sistema, você depende de você mesmo. E isso limita sua capacidade de crescer.
4. Um negócio que funcione sem você. Esse é o segredo da riqueza verdadeira. Você não quer ser o funcionário da sua própria vida. O mito do trabalhar duro. Trabalhar duro é importante. Mas trabalhar duro sem estratégia é como correr em uma esteira, você se cansa, mas não sai do lugar. Carnegie sabia que o mundo recompensa quem entrega valor de forma consistente e escalável. Ele não queria apenas mais trabalho. Ele queria mais resultado. E isso exige inteligência, não apenas força. A lição mais poderosa de Carnegie. Se você quer ficar rico, pare de pensar como trabalhador. Pense como empresário. Pense como alguém que constrói uma máquina. Porque riqueza não é sobre esforço. É sobre alavancagem. E a alavancagem é a capacidade de multiplicar o impacto do seu trabalho. O que você deve fazer agora? Aqui vai o desafio. Hoje, pare e faça essa pergunta. O que eu posso construir que continue gerando valor mesmo quando eu não estiver trabalhando? Pode ser um negócio, um produto, um curso, um serviço com equipe, um investimento inteligente, uma habilidade rara. Se a sua resposta for mais horas, você ainda está preso no ciclo da mediocridade. Mas se a sua resposta for alavancagem, então você está começando a pensar como alguém que vai prosperar. Fechamento forte. A verdade dura é essa. Você não fica rico por trabalhar mais. Você fica rico por trabalhar melhor, trabalhar com alavancagem, e criar sistemas que geram valor mesmo quando você não está presente. Carnegie não ficou rico porque ele era mais trabalhador que os outros. Ele ficou rico porque ele era mais estratégico. E se você quer o mesmo resultado, você precisa começar a pensar da mesma forma. Amanhã, quando você acordar, não pense em quantas horas você vai trabalhar. Pense em como você vai multiplicar o impacto do seu trabalho. Porque a riqueza não está no relógio. Está na mente. A história que Carnegie viveu e que prova tudo isso. Antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo, Carnegie era um jovem pobre, imigrante, trabalhando em empregos simples e repetitivos. Ele poderia ter seguido a lógica comum. Se eu trabalhar mais, vou conseguir mais. Mas Carnegie percebeu cedo que isso não era verdade. Ele não queria apenas ganhar dinheiro. Ele queria criar algo que durasse. E é por isso que ele mudou seu foco. Ele começou a pensar em como aumentar o impacto do seu trabalho. Como multiplicar resultados. Como construir algo que funcionasse mesmo sem ele. Ele não estava buscando horas. Ele estava buscando o poder de alavancagem. O ponto que poucos entendem. Carnegie sabia que trabalhar mais te deixa mais cansado. Mas trabalhar com alavancagem te deixa mais poderoso. E esse poder é o que cria riqueza. Veja o que acontece quando você trabalha mais. Você ganha mais cansaço. Você ganha menos tempo com a família. Você ganha menos energia. Você ganha menos saúde. Você ganha mais estresse. E no final, você ganha um aumento pequeno, que não muda sua vida. Agora veja o que acontece quando você trabalha com alavancagem. Você ganha mais resultado. Você ganha mais tempo livre. Você ganha mais oportunidades. Você ganha mais liberdade. Você ganha mais controle sobre sua vida. E, no final, você ganha riqueza de verdade. O segredo que poucos admitem. A maioria das pessoas quer ficar rica, mas não quer fazer o que é necessário. Elas querem ganhar mais sem estudar. Ganhar mais sem investir. Ganhar mais sem arriscar. Ganhar mais sem criar. Carnegie não era assim. Ele estudava. Ele aprendia. Ele se arriscava. Ele criava. Ele entendia que riqueza não é sorte. É consequência. E consequência é resultado de decisão. O erro fatal: você acha que o tempo é o recurso mais valioso. Mas não é. O recurso mais valioso é a atenção. E Carnegie sabia disso. Ele sabia que o homem que domina sua atenção domina seu destino. Porque a atenção é o que você investe no que realmente importa. E se você passa suas horas apenas trabalhando, sem foco, sem estratégia,
sem direção. Você está investindo sua atenção no lugar errado. O que Carnegie faria hoje? Se Carnegie vivesse hoje, ele provavelmente teria uma rotina muito diferente da maioria. Ele não seria alguém que trabalha 12 horas por dia em tarefas repetitivas. Ele seria alguém que escolhe as tarefas que geram mais valor. Delega o resto. Estuda constantemente. Cria sistemas e processos. Monta equipes. Constrói um legado. Ele seria alguém que entende que o mundo não recompensa esforço. O mundo recompensa impacto. O ponto decisivo: a sua vida está te pagando o preço errado. Se você está trabalhando mais e não está prosperando, é porque a sua vida está te pagando o preço errado. Você está pagando com seu tempo, sua saúde, sua energia, seus relacionamentos, sua paz mental. E no final, o retorno não compensa. Carnegie dizia que o homem que quer riqueza precisa ter uma visão maior do que apenas fazer mais. Ele precisa construir uma estrutura. E estruturas são construídas com estratégia, pessoas certas, processos inteligentes, visão de longo prazo. A sua próxima decisão. Agora vem a parte mais importante. Você pode continuar na mesma linha. Ou você pode decidir mudar hoje. E mudar não significa trabalhar menos. Mudar significa trabalhar diferente. Significa parar de ser um fazedor e começar a ser um construtor. Significa pensar como alguém que quer riqueza de verdade. E aqui vai uma pergunta direta. Você quer ser rico ou quer ser ocupado? Porque as duas coisas não são a mesma coisa. Fechamento com gatilho emocional. O mundo está cheio de pessoas ocupadas. O mundo está cheio de pessoas cansadas. O mundo está cheio de pessoas que trabalham mais e não chegam a lugar nenhum. Mas o mundo é governado por aqueles que entendem a diferença entre esforço e alavancagem. E essa diferença começa com uma decisão simples: parar de vender seu tempo. E começar a construir algo que gere valor mesmo quando você não está trabalhando. A história real que poucos conhecem sobre Carnegie. Quando Andrew Carnegie chegou aos Estados Unidos, ele era apenas um garoto pobre, imigrante, sem recursos e sem conexões. Ele não tinha nada além de trabalho. Mas ele percebeu algo que mudou tudo. Trabalhar duro era necessário, mas não era suficiente. Ele começou a observar os homens mais ricos e percebeu um padrão. Eles não trabalhavam mais do que os outros. Eles trabalhavam diferente. Eles construíam sistemas. Eles criavam equipes. Eles investiam. Eles compravam empresas. Eles criavam alavancas. E Carnegie decidiu fazer o mesmo. Ele não se tornou rico por ser mais forte. Ele se tornou rico por ser mais estratégico. O ciclo que prende a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo que parece assim. Você trabalha mais. Você fica cansado. Você busca motivação. Você se sente frustrado. Você trabalha ainda mais. Você não vê resultado. Você culpa o mundo. Você volta a trabalhar mais. E o ciclo se repete. Isso não é trabalho. Isso é sobrevivência. E sobrevivência não constrói riqueza. A mudança que você precisa fazer hoje. A mudança não é no seu esforço. A mudança é na sua estratégia. E estratégia começa com uma pergunta: o que eu posso fazer hoje que vai multiplicar meu resultado amanhã? Se você não está fazendo isso, você está apenas consumindo tempo. E tempo é o recurso mais precioso que você tem. Carnegie sabia disso. Ele sabia que o homem rico não é aquele que trabalha mais horas, mas aquele que escolhe o trabalho certo. Usa as pessoas certas. Constrói o sistema certo. Toma decisões com visão de longo prazo. O que realmente cria riqueza. Existem 3 pilares que Carnegie usava para construir riqueza. 1. Informação e conhecimento. Carnegie lia. Ele estudava. Ele buscava conhecimento todos os dias. Ele sabia que conhecimento é o diferencial entre o trabalhador e o empreendedor.
2. Pessoas e equipe. Carnegie sabia que o poder está na equipe. Ele não tentou fazer tudo sozinho. Ele montou um exército de pessoas competentes e confiáveis. 3. Alavancagem e escala. Carnegie não queria apenas uma empresa. Ele queria um império. Impérios não são construídos com trabalho individual. Eles são construídos com escala. E escala só existe quando você cria sistemas. O erro de pensar que você é o centro. Muitas pessoas acreditam que se elas são as melhores no que fazem, elas não precisam de ninguém. Mas isso é um pensamento que te limita. Carnegie entendia que ninguém constrói um império sozinho. Ele construiu o que construiu porque sabia trabalhar com pessoas. E aqui está a verdade brutal. Se você quer ficar rico, você precisa aprender a trabalhar com pessoas. E isso inclui delegar, treinar, liderar, confiar, corrigir. Sem isso, você estará sempre limitado ao seu próprio esforço. O que você pode começar a fazer agora? Aqui vai um plano simples, mas poderoso. 1. Pare de pensar em horas. Pare de medir seu valor pelo tempo que você passa trabalhando. Seu valor não é o seu relógio. Seu valor é o impacto que você gera. 2. Comece a pensar em sistemas. O que você pode automatizar? O que você pode delegar? O que você pode padronizar? 3. Comece a construir ativos. Ativos são coisas que continuam gerando valor sem sua presença constante. Exemplos: um negócio, um curso, um produto digital, um investimento, uma marca. 4. Comece a investir em si mesmo. Você precisa ser uma pessoa mais valiosa amanhã do que você é hoje. Carnegie sabia disso. E é por isso que ele investia em aprendizado e networking. A frase que resume tudo. Carnegie disse algo que resume toda essa filosofia. Você não fica rico por trabalhar mais. Você fica rico por trabalhar com inteligência, estratégia e alavancagem. E isso é a verdade que poucas pessoas querem ouvir. Porque exige mudança. E mudança exige coragem. O fechamento que deixa uma marca. Agora, preste atenção. Se você continuar acreditando que trabalhar mais é o caminho, você continuará preso no mesmo lugar. Você continuará cansado. Você continuará frustrado. Você continuará vivendo uma vida mediana. Mas se você decidir mudar a sua forma de pensar, se você decidir parar de vender seu tempo, se você decidir construir algo que funcione mesmo quando você não está presente, então você vai começar a viver uma vida diferente. Você vai começar a construir riqueza de verdade. E tudo começa com uma decisão. A verdade que ninguém te diz. A maioria das pessoas quer ficar rica, mas não quer pagar o preço real. Elas querem dinheiro sem disciplina, sucesso sem estratégia, riqueza sem construção, liberdade sem responsabilidade. Mas a verdade é simples. Riqueza é consequência de escolhas repetidas. E escolhas repetidas exigem consistência. Carnegie não ficou rico porque ele tinha sorte. Ele ficou rico porque ele tinha uma mentalidade de construtor. E construtores não trabalham mais. Construtores trabalham melhor. A sua vida é o reflexo das suas escolhas. Olhe para a sua rotina agora. Você está construindo ou apenas sobrevivendo? Você está criando um futuro ou apenas passando os dias? Você está vendendo seu tempo ou investindo seu tempo? Se você está apenas vendendo seu tempo, você está preso. Se você está investindo seu tempo, você está construindo. E a diferença é enorme. A decisão que muda tudo. Hoje, você pode decidir continuar no ciclo de trabalhar mais. Ou pode decidir algo diferente. Você pode decidir aprender habilidades raras, construir sistemas, criar uma equipe, investir em ativos, desenvolver sua mente, construir sua própria liberdade. E essa decisão não precisa ser grande. Ela precisa ser consistente. O fechamento definitivo, o que você precisa lembrar.
Você não fica rico por trabalhar mais. Você fica rico por trabalhar com estratégia, trabalhar com alavancagem, trabalhar com foco, trabalhar com visão de longo prazo. Carnegie dominou sua vida porque ele dominou sua mente. E você também pode. Mas para isso, você precisa parar de ser escravo do relógio e começar a ser dono do seu tempo. O chamado final. Se você quer uma vida diferente, você precisa fazer algo diferente. E isso começa agora. Então eu te desafio. Pare de tentar ficar rico trabalhando mais. Comece a ficar rico trabalhando melhor. E se você quer que eu te ajude a construir essa mentalidade, deixe um comentário. Eu vou construir alavancagem. Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que ainda acredita que trabalhar mais é o caminho. E se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Porque quem domina a alavancagem domina a riqueza. E quem domina a riqueza domina a própria vida. Nos vemos no próximo vídeo.